para você que está em casa também, em mais um sábado aqui nos acompanhando. Que a boa companhia de Jesus esteja aí na sua casa, com a sua família. Muito obrigado por estar aqui acompanhando a gente, nesse momento ou em qualquer outro momento que você venha acompanhar esse culto. Vamos fazer uma leitura bíblica para a gente começar? Gostaria de ler com os irmãos o Evangelho de Mateus, no capítulo 27. A gente vai ler apenas o verso 46. Se você de casa quiser acompanhar também, Evangelho de Mateus, primeiro livro aí do Novo Testamento, capítulo 27, a gente vai ler apenas o verso 46. Diz assim, em nome de Jesus. E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactane. Isto é, Deus meu, por que me abandonaste? Vamos orar? Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pelo seu Filho Jesus Cristo. Muito obrigado, Senhor, pelo seu plano redentivo. Muito obrigado, Senhor, por beber do cálice da ira de Deus. Muito obrigado por ter se feito abandonado, para que nós pudéssemos estar mais uma vez e eternamente na presença do Pai. Por isso nós somos gratos, pelo teu imenso amor e pela tua imensa misericórdia, e pela tua graça, que planejou tudo desde a eternidade, para que no amado tivéssemos a salvação das nossas almas. Muito obrigado, Senhor, porque sem isso não estaríamos aqui, sem a tua graça e sem a tua misericórdia. Por isso eu sou grato, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar? Minha mãe me chama quando eu prego, minha mãe me fala que eu sou Jeremias. Não porque eu fui escolhido desde o ventre para ser profeta das nações, não, nunca, mas porque eu choro. Então ela fala que eu sou o profeta chorão, então sempre que eu venho aqui, e geralmente eu choro no meio da mensagem, hoje eu já fui logo na oração. Isso Eli trouxe, viu? Obrigado. Não, Deus sabe o que faz. Queria conversar um pouco com vocês a respeito desse novo tema. Eu estou muito triste porque não tem um telão ali, eu vou ter que olhar para trás. A gente está conversando sobre foi na cruz, as últimas palavras de Jesus. Eu achei um tema extremamente interessante, extremamente relevante, porque as últimas palavras têm muita importância. As últimas coisas ditas por Jesus têm grande relevância. Ele escolheu e pensou exatamente no que ele queria, no que ele deveria e no que ele disse, para que as suas últimas palavras nos acompanhassem. Hoje a gente vai falar sobre angústia e abandono. Eu queria mudar o tema da minha mensagem e chamar, na verdade, de o Deus abandonado. Esse é o tema da nossa mensagem hoje. O Deus abandonado. E essa ideia de um Deus abandonado, ela é extremamente escandalosa, para dizer o mínimo. Ela é aterrorizante. Ela é irônica. Saber que Deus esteve em um determinado momento, em um determinado dia, abandonado. Isso por quê? Porque quando a gente analisa as Escrituras e aquilo que elas revelam de Deus, a nossa teologia cristã protestante, ao longo da história, tem defendido que a revelação mostra um Deus trinitário. Mostra um Deus que nunca esteve sozinho. Só é possível acreditar num Deus de amor, de compaixão e de misericórdia dentro da teologia da Trindade. Porque se Deus é amor, Ele precisa de alguém para amar. Você não ama sozinho. Você precisa de alguém para amar. Alguém que seja objeto desse amor. E a Escritura revela para a gente, dentro de diversos textos ao longo do Antigo e do Novo Testamento, que Deus é uma trindade.
que embora Deus seja um em essência, Ele é três em pessoas, o Pai, Filho e Espírito Santo. Isso desde a eternidade. O Filho é gerado eternamente pelo Pai, e o Espírito Santo procede do Pai, isso desde a eternidade. Antes de que o mundo fosse mundo, antes de qualquer coisa criada, antes do tempo, antes da matéria, existia Deus em essência e Deus em pessoas. O que Deus mostra é que Jesus Cristo, o Filho, foi amado pelo Pai durante toda a eternidade. Não houve um momento na eternidade em que o Filho esteve separado do Pai, em que o Pai estivesse separado do Filho. Mas ambos sempre estiveram unidos no Espírito Santo, isso ao longo de toda a eternidade. A Escritura mostra isso de diversas maneiras e de diversas formas. Ela começa logo no Gênesis dizendo, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Ou melhor, como diz a King James, façamos o ser humano à nossa imagem e à nossa semelhança. E por diversas vezes vai se entender a pluralidade na unidade da divindade. Ele diz, na Torre de Babel, desçamos e confundamos. No batismo de Jesus, talvez seja uma das passagens que mais demonstra isso. Quando Jesus vai se batizar, então você tem o Filho se batizando. Você tem o Espírito Santo descendo como uma pomba. E você tem o Pai dizendo, esse é o meu Filho amado, em quem tenho satisfação e prazer. A Trindade sempre revelada ao longo das Escrituras. Portanto, Deus nunca esteve sozinho. Deus sempre esteve na companhia do Pai, Filho e Espírito Santo. E também causa estranheza a um Deus abandonado, porque Deus nos criou à sua imagem e semelhança. E muito se tem discutido, ou se discutiu ao longo da história, o que seria exatamente a imagem e semelhança de Deus. Se imagem é a mesma coisa que semelhança, se tem diferença, se são sinônimos, em que consiste essa imagem e semelhança de Deus? O cristianismo histórico protestante tem afastado a ideia de aspectos físicos. A imagem e semelhança de Deus não se refere a como eu sou. Deus não é assim, com braços, pernas, porque Deus é espírito. Deus não é materializado assim como eu sou. Então, logo, essa imagem e semelhança não quer dizer aspectos físicos. O que se tem entendido é que a imagem e semelhança de Deus é nas questões de atributos. Deus dividiu com a gente, com o ser humano, atributos que eram próprios da divindade. Não todos, mas alguns. Deus colocou ao ser humano, por exemplo, a capacidade de amar, que vem do próprio Deus. Isso é um atributo divino, colocado no ser humano. A capacidade de criar as coisas. Somos co-criadores com Deus, porque temos essa capacidade. A capacidade de ser misericordiosos, gracioso, de sabedoria, capacidade artística. Tudo isso são atributos que Deus comunicou com a gente. Por isso somos feitos à sua imagem e semelhança. Mas eu acho que não só isso também. A gente entende então que Deus é trino, que Deus é um em essência e três em pessoas. Penso eu que quando Deus cria o ser humano à sua imagem e semelhança, parte disso vem junto com a gente. Se você lê o relato da criação no Gênesis, Deus faz o primeiro dia e diz que era tudo bom. O segundo dia e era tudo bom. E vai seguindo a criação, como tudo sendo muito bom. Só que tem uma coisa que Deus olha e fala, cara, isso aqui não é bom. Veja, a gente não está depois do pecado, a gente está antes do pecado. Mas ainda assim, Deus olha para alguma coisa e vê, tem alguma coisa aqui que não está legal, tem alguma coisa aqui que não está bom. E o que não era bom para Deus? É que o homem estivesse sozinho. Isso não é bom. Não é bom que esteja sozinho. Porque se Deus se relaciona entre três pessoas da Trindade, da mesma forma Ele quer que nós também nos relacionemos com os nossos seres humanos, que nós nos relacionemos enquanto seres humanos, enquanto família. E é isso que Deus faz. Então Ele cria também a Eva e agora sim, vocês são um só. Então vocês não estão mais sozinhos. Vocês têm a companhia um do outro. Então, assim como existe uma pluralidade na unidade da divindade, também existe uma pluralidade na unidade da humanidade.
Embora a Silvia e o Davi sejam duas pessoas distintas, eles são um só pelo casamento. Assim como Deus é um só em três pessoas, assim também. Somos uma humanidade, mas juntos somos diversas pessoas. Porque Deus não quer que ninguém fique sozinho. Deus é um Deus que se relaciona. Deus é um Deus de relacionamento. Deus é um Deus que gosta de estar junto. Deus é um Deus que quer estar junto. E da mesma forma, Ele criou os seres humanos para estarem juntos. É por isso que a gente gosta tanto de ficar junto. É por isso que a gente tem tanta coletividade. É por isso que a gente está aqui hoje. Porque vocês poderiam ler a Bíblia em casa, vocês poderiam orar em casa, vocês poderiam cantar a Deus em casa, mas a gente prefere estar aqui juntos, em comunhão, porque é isso que Deus quer, essa imagem de Deus revelada a nós, que nós em comunhão sejamos um, assim como o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um. É por isso que a gente faz tanto junto à panela, é por isso que a gente faz sábado total, é porque a gente gosta de estar juntos. O ser humano não nasceu para ficar sozinho, a gente nasceu para estarmos juntos. Porque essa é a imagem de Deus revelada a nós. E isso tudo mostra o quão aterrorizante é saber que Deus ficou abandonado. Saber que Deus esteve sozinho. Saber que não tinha ninguém para dar suporte. Saber que não tinha ninguém para ampará-lo em seu momento de dor. O texto que o Tiago leu, ele fica lá em Salmos 22. Salmos 22, boa parte dele é entendido como um salmo profético messiânico. O que está descrito ali no Salmo 22, em forma de poesia escrita por Davi, muito possivelmente também colocando ali um pouco de suas dores e sofrimentos, revela, na verdade, uma profecia messiânica, algo que se cumpriria na pessoa de Cristo depois. Principalmente ali o primeiro bloco de versículos do capítulo 22, mostram exatamente o sofrimento de Cristo. Mostram exatamente o estágio de humilhação de Cristo. O momento em que ele se coloca ali, pelo menos no seu penúltimo estágio de humilhação. O momento em que se encontra sozinho e abandonado numa cruz. E aí, eu queria saber se vocês vão conseguir passar os textos aqui no telão. Consegue dar uma olhada lá? Vão abrindo aí. Eles conseguiram. Esses meninos são incríveis. Né? Eu falei com eles hoje se eles conseguiriam. E está aí, eles conseguiram. Eu não consigo ver, mas vocês conseguem. O que a gente vai fazer aqui? Eu vou precisar da ajuda de vocês, porque senão eu vou ficar lendo muito tempo, vai ficar chato. Então, o que a gente vai fazer aqui? Os textos daqui são os textos de Salmos 22, certo? E o que eu vou ler aqui com vocês depois é o texto de Mateus 27. Então, a gente vai olhar para o texto de Salmos 22, que vocês que vão ler, e eu vou tentar transformar isso em como isso se concretiza em Mateus, no capítulo 27. Vocês me ajudam lendo? Pode ser? E aí eu pediria que todo mundo lesse aqui, porque daí todo mundo lê a mesma coisa, para cada um ler uma versão diferente. Você que está em casa, possivelmente vocês não vão ouvir o que eles estão lendo. Mas é parte do capítulo 22 dos Salmos, possivelmente os meninos vão passar na transmissão também. Amém? Salmos 22, então, sobre a profecia a respeito do sofrimento de Cristo. E aí eu vou pedir para os irmãos lerem o versículo 6 e o versículo 7, depois se você puder pôr, de Salmos 22. Eu vou começar, porque daí vocês vão junto, né? Eu acho que vai funcionar desse jeito. Quanto a mim, só até aí por enquanto. Mateus 27, 27. E os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reuniram-se junto dele toda a corte, e despindo-o, vestiram-o como um manto de escarlate. 29. E tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça, e uma cana na mão direita, e ajoelharam-se diante dele, e o escarneciam, dizendo: Salve o rei dos judeus! E cuspindo nele, tomaram a cana e batiam-lhe com ela na sua cabeça. A imagem que a gente tem aqui, retratada nos Salmos, é de um Cristo que foi desprezado, de um Cristo que foi humilhado,
de um Jesus Cristo, Filho de Deus, que foi colocado na frente do pretório, tirado as suas vestes, ridicularizaram ele colocando um manto, uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça, e com um caniço agrediram ele constantemente. É o Cristo que foi humilhado, desprezado, apanhado e surrado por nós. É uma imagem grotesca, é uma imagem bizarra de um Deus que não é aceito por aí, porque como pode um Deus se fazer homem e ser humilhado dessa forma? Mas foi o que aconteceu. E depois de haverem escarnecido, despiram-lhe o manto e vestiram com suas próprias roupas e o levaram para ser crucificado. E os que passavam blasfemavam dele, maneando as cabeças, como diz exatamente o Salmo. Ou seja, o Filho de Deus crucificado na cruz, humilhado, agredido e espancado. As pessoas que passam em volta maneiam a cabeça, dão risada, blasfemam do Cristo que está na cruz, do Cristo que está agredido, humilhado, que foi espancado e chicoteado e está na cruz, sozinho, sem ninguém. Não há ninguém do seu lado, não há ninguém com ele, não há ninguém que compartilhe de sua dor, não há ninguém ali para ampará-lo. Ele está sozinho numa cruz, sendo escarnecido pelas pessoas que passam. Da mesma maneira, também os chefes dos sacerdotes, com os escribas e anciãos, escarnecendo, diziam: salvou os outros e não pode salvar-se a si mesmo? Alguns textos do Salmo 22, eu não trouxe aqui, mas alguns versículos vão falar sobre animais. Então, os touros que agrediam, os cães que agrediam, os comentaristas vão dizer, pelo menos quase todos que eu li, que se referem justamente os touros ou os leões, são manifestações de poder e de autoridade. A ideia de que estes estão se cumprindo na pessoa dos religiosos, nos líderes religiosos, nos escribas e nos fariseus, que passavam e diziam para o crucificado: você não salvou os outros? Por que você não salva você mesmo? Por que não desce daí e dá um jeito? Mas justamente, ele podendo se salvar, não se salvou. Porque se salvasse, não nos salvaria. Então resolveu permanecer na sua cruz. Versículo 43. Confiou em Deus, livra-o agora, se o ama, porque disse: sou filho de Deus. E os mesmos o injuriavam também os salteadores que eles estavam crucificados. Ou seja, todos estavam escarnecendo do Cristo. Inclusive, eles faziam referência ao próprio ministério de Cristo. Ué, não foi você que disse que tinha um pai, que esse era o pai da eternidade, que te amava e que tinha prazer em você? Onde está o teu pai agora que não te livra de uma cruz? Cadê ele que não vem para te salvar? O capítulo 22, o verso 16, você tem aí? Eu vou de novo começar, vamos lá. Uma multidão de cães... O versículo 35 de Mateus 27. E havendo-o crucificado, repartiram as suas roupas, lançando sortes, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sorte. Com exatidão, Cristo cumpre tudo aquilo que havia dito sobre ele no Salmos 22. Toda a humilhação, todo o escárnio, todo desamparo, toda agressão, toda violência descrita no Salmo 22 foi cumprida com exatidão na pessoa de Cristo. A lição de ontem do Sola, sobre o cálice, parte dele é isso aqui. É o cálice da ira de Deus sendo derramado na pessoa do Filho Jesus Cristo. Sem que ninguém pudesse fazer nada. Sem que ninguém fizesse nada. Aí eu penso o seguinte: Cristo está ali na cruz, com seus braços estendidos, com as suas costas dilaceradas pelas chicotadas, muito possivelmente as suas costas, a sua pele, o seu sangue escorrendo, se unindo àquela madeira de cruz real, com dor e sofrimento.
a lei da gravidade que ele mesmo criou, puxando ele cada vez para baixo, rasgando cada vez mais os pregos em suas mãos e os seus pés, fazendo com que a tortura fosse mais intensa, que o sofrimento fosse mais intenso, que a dor fosse mais terrível, com dificuldade para respirar, para puxar o ar, com falta de ar, no sol, às 15 horas da tarde, sofrendo, desamparado, abandonado, sem ninguém. Imagino que nesse momento passa na cabeça de Cristo. Então, estou vivendo o Salmo 22. Deus meu, por que me desamparaste? Ele olha para todo mundo, não há ninguém com ele. Os seus amigos o abandonaram, o desprezaram, o traíram, não há ninguém do seu lado. Não há ninguém que lhe ajudasse, não há ninguém que o amparasse. Deus, Jesus Cristo, está abandonado numa cruz. Não há ninguém que faça nada por ele. Ele clama, então sou eu. Estou passando pelo Salmo 22. O cálice está sendo derramado sobre mim e não há ninguém que venha me acudir. Não há ninguém que venha me amparar. Sou abandonado de Deus aqui numa cruz sozinho. E abandonado. Eu sei que ele possivelmente já sabia de algumas coisas dessas, já sabia mais ou menos do que ia acontecer, porque é o Cristo, é o Filho de Deus. Ele sabia a sua missão, ele sabia o seu propósito, ele sabia o seu caminho. Ele suou sangue, foi por isso que ele ficou tão desesperado. Foi por isso que, creio eu, que teve medo, que teve pavor, porque isso que ele passou não foi fácil. Então, creio que sim, mas é muito diferente. Embora Jesus e toda a cruz que ele carrega lance uma sombra sobre toda a tua vida, toda a vida dele pensando no que ia acontecer, mas de fato era naquele momento que estava acontecendo. De fato a dor estava sendo sentida naquele momento. De fato o desamparo e o abandono estava sendo sentido naquele momento. E aí ele clama, perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me abandonaste? Essa é a voz da desesperança. Essa é a voz do abandono. Essa é a voz daquele que tinha todo o poder e autoridade, que agora está sem poder e sem autoridade numa cruz. Essa é a voz daquele que tinha toda a majestade, toda a glória e toda a honra, agora sendo maldito de Deus numa cruz. Essa é a voz daquele que é o princípio e o fim de todas as coisas, de que tem a eternidade nas suas mãos, mas agora enxerga de perto o início da sua morte. Essa é a voz daquele que é o autor e consumador da nossa fé, o autor da vida, prestes a entregá-la, prestes a morrer, abandonado, desamparado. E quais são as implicações desse abandono? Parte disso é que Deus se fez abandono por nós. Deus se colocou numa situação de abandono para que nós nunca mais estivéssemos abandonados do Pai. Ele se coloca nessa posição junto aos abandonados, para que nós nunca mais estejamos abandonados por Deus e por Pai. Existe nas Escrituras uma questão que a gente chama de tipologia, ou tipo de Cristo. No Antigo Testamento, há muito tipo de Cristo. Personagens ou situações históricas que apontam para aquilo que Cristo fez e para aquilo que Cristo era. Por exemplo, se a gente pega Moisés, Moisés é um tipo de Cristo, é um exemplo de Cristo. Alguém que abandona o palácio e a vida real, se coloca junto com o povo, liberta-os da escravidão e leva eles para a terra prometida. É uma história real, aconteceu, mas também é um tipo, é uma exemplificação do que Cristo faria por nós. O sacrifício de Isaac é um tipo de Cristo. Isaac carregando a própria madeira que seria usada como lenha para a fogueira nos seus ombros, indo até o sacrifício, mas no minuto final Deus colocando um cordeiro para que fosse morto no lugar de Isaac. É um tipo de Cristo. É a Bíblia mostrando o que Cristo faria e quem Ele seria por nós. E um outro tipo de Cristo, que eu acho incrível nessa parte da crucificação de Cristo, é o seguinte. Mateus 27 vai dizer assim, o versículo 46 e um pouquinho antes, vai dizer assim, e chegando, no versículo 33, e chegando a um lugar chamado Gólgota,
que diz lugar de caveira. Não pensa nisso. Mateus faz questão de colocar uma localização geográfica para a crucificação de Cristo. Chegando ao lugar chamado Gólgota, que se diz lugar da caveira. Esse é o verso 33 do capítulo 27. E aí o verso 46 vai dizer o seguinte: e perto da 9ª, exclamou Jesus em alta voz, que é o que a gente está lendo. A 9ª significa que às 15 horas da tarde, mais ou menos, certo? Então Mateus se preocupa, evangelista Mateus, que constrói o seu evangelho com o objetivo claro e específico de mostrar para os judeus que Jesus é o Messias prometido, ele faz questão de colocar uma localização geográfica e temporal para o sacrifício de Cristo. Então ele fala, no lugar chamado Gólgota, às 15 horas da tarde. O que acontece? O lugar chamado Gólgota era para fora dos muros de Jerusalém. Então você tinha Jerusalém, os muros de Jerusalém. Gólgota ficava para fora dos muros de Jerusalém, além das muralhas de Jerusalém, onde hoje é a igreja do Santo Sepulcro. Lá é onde foi a crucificação de Cristo, fora dos limites de Jerusalém, além dos muros de Jerusalém. A que horas isso acontece? Às 15 horas. Em Levítico 16, no verso 21 e 22, vai dizer o seguinte: Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará as iniquidades dos filhos de Israel, e enviará o bode ao deserto. Dentro do sacrifício judaico, você tinha pelo menos 2 ali. Você tinha o que morreria de fato, que seria queimado como holocausto, que a gente não vai falar sobre ele, e você tinha o chamado bode expiatório, ou Azazel, que é aquele bode que seria enviado para longe. Ou seja, Arão colocava as mãos sobre o bode, imputava a ele todos os pecados da nação de Israel, e o bode ia para longe, ia para além das muralhas de Jerusalém, ia para além de Israel, ia para o deserto, simbolizando que os pecados do povo foram levados para longe e foram esquecidos por Deus. Parte do sacrifício judaico no templo acontecia às 15 horas. O que Mateus está dizendo é o quê? Jesus Cristo é justamente o expiatório. Aquele sacrifício que acontece às 15 horas, para além das muralhas de Jerusalém, para além de Israel. Porque Cristo leva para longe todos os nossos pecados. Em Cristo foi imputado todos os nossos erros, todas as nossas culpas, todos os nossos pecados, tudo aquilo que fizemos ao longo da vida foi colocado e imputado na pessoa de Cristo. E Cristo, como bode expiatório, leva os pecados para longe de Deus. Leva os nossos pecados para longe, para o esquecimento, para que nós nunca mais tenhamos que nos preocupar com esses pecados, porque Deus nos perdoou e em Cristo esses pecados foram todos esquecidos. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos a justiça de Deus. Gálatas 3,3 vai dizer: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Cristo se fez maldito por nós, Cristo se fez abandonado por nós, para que através do seu abandono, do seu autoabandono, porque foi voluntário, nós nunca mais estivéssemos abandonados pelo Pai. A mensagem que fica dessas últimas palavras de Cristo é que existe muita gente abandonada hoje em dia. Muita gente. Existe gente abandonada nas ruas, nas esquinas e nas calçadas. Mas também existe gente abandonada, às vezes, dentro das nossas próprias casas e a gente não percebe. Às vezes, dentro da nossa família, tem um pai abandonado, tem uma mãe abandonada, tem um filho abandonado pelo pai, um pai abandonado pelo filho. Todos vivendo a sua vida em cada um dos seus cômodos. E ninguém se relaciona. Às vezes o abandono não existe só lá fora, às vezes existe dentro aqui da igreja. Irmãos que foram abandonados, que ninguém se importa, que ninguém conversa, que ninguém liga. O interessante é saber que o nosso Cristo se fez abandonado por nós, para que nós não estejamos mais abandonados, e para que nós também fôssemos atrás de todos aqueles que estão abandonados ao nosso redor,
para que nós fôssemos esse instrumento, para que fôssemos atrás daqueles que estão abandonados ao longo da sociedade. Este é o propósito do abandono divino, é para mostrar, para servir de exemplo, que esse abandono colocado foi para que nós possamos estar na presença de Deus. E assim, nós possamos também ir a outras pessoas, para livrá-las dos seus abandonos, até a presença do Pai mais uma vez. A gente passou aqui, para a gente encerrar, sobre algumas das últimas palavras de Cristo. A gente já passou sobre cuidado, a gente já falou sobre perdão e a gente fala sobre abandono. É interessante pensar que tudo que Cristo passou, tudo que Ele sofreu, toda a traição que Ele sofreu, todo o abandono que Ele sofreu, todas as dores, todas as injustiças que Ele sofreu, nada disso mudou a predisposição do coração de Cristo. Nada disso. Porque Jesus sabia qual era o seu propósito. Jesus sabia qual era a sua missão. Jesus sabia para que Ele veio e para onde Ele viria. Jesus sabia que Ele estava aqui não para condenar, mas Jesus sabia que estava aqui para perdoar. Jesus sabia que estava aqui para reconciliar mais uma vez nós com o Pai. É por isso que ao longo de todo o seu ministério, nenhum pecador tinha problema nenhum em se aproximar de Jesus. Podia ser prostituta, podia ser cobrador de impostos, podia ser desonesto, podia ser o que fosse. Nenhum deles tinha problema nenhum em chegar perto de Cristo, porque Cristo não estava preocupado em condenar ninguém. Cristo estava preocupado em trazê-los para perto, em livrá-los dos seus abandonos, em trazê-los para próximo do Pai, porque Cristo sabia qual era a sua missão. Embora tudo que ele tivesse passado, ele sabia que o seu ministério era o ministério da reconciliação, era o ministério do perdão, era o ministério da graça e da misericórdia. E tudo isso é para unir. Todos esses atributos de perdão, de misericórdia, de graça, eles servem em última instância para unir as pessoas. Enquanto a gente fica tantas vezes em desavença, em discussões, em brigas, em rancor, que divide, que separa, em falta de perdão, em falta de amor, em falta de compaixão, Paulo vai dizer que agora pertence a nós o ministério da reconciliação. A mim e a você pertence o ministério da reconciliação. Que nós, ao longo da nossa vida, nós possamos fazer uso dos atributos de Cristo. Que nós possamos perdoar. Que nós possamos reconciliar. Quantas pessoas dentro de casa, vivendo 10, 15, 20, 30 anos, uma abandonada da outra? Quantos irmãos abandonados uns dos outros, pais e filhos, mas que Cristo, em seu exemplo sacrificial, mostre para a gente que o perdão e a reconciliação é o caminho. Que por onde nós passarmos, nós possamos atrair pessoas abandonadas para a presença desse Pai amoroso. Amém? Espero que Deus abençoe vocês.